reféns dos nossos próprios problemas, reféns das circunstâncias que às vezes deixamos porque pareciam pequenas, mas que cresceram, tomaram grandes proporções. Essa é uma imagem muito explorada hoje quando as pessoas falam em filmes e séries e usam a tecnologia, né? Eles gostam muito de falar sobre isso, do avanço da tecnologia e como isso poderia de alguma forma ser perigoso. E aí então um filme chamado Ex Machina, que nesse filme um produtor de máquinas, ele está tentando fazer um humanoide, está tentando fazer uma máquina com expressões humanas, que possa conviver com os outros, que possa servir aos outros em meio às rotinas do dia a dia. E aí ele chama então um dos seus funcionários para sua casa, que é onde ele fazia os testes, e ali ele vai fazer o teste da sua mais perfeita máquina, do último modelo, chamada Eva. E ela tem uma aparência feminina. E aquele moço começa então a conviver com ela para que diante das câmeras esse robô seja testado para saber então até que ponto ela funciona, até que ponto ela obedece. E no primeiro instante ela é obediente. Ela consegue então atender aos comandos que o seu dono então colocou nela, porém com o passar dos dias ela muda de comportamento. Ela deixa de ser então aquela que é pacífica para ser uma máquina agressiva, gerando grande caos então durante todo este experimento. Algo que era simples, algo que era pequeno, que parecia até inocente, mas que ganhou certas proporções e fez com que este então perdesse o controle. E esta imagem, né, de perder o controle é algo que nós então precisamos pensar nesta noite. Porque quando eu perco o controle, eu me torno refém. Eu posso me tornar refém da minha própria mente e me deparar com reações que eu nem imaginava que eram possíveis existir. Posso me deparar com reações que eu nem imaginava que eram possíveis eu mesmo cometer. Mas o que é que pode ser tão assustador? Que às vezes é pequeno dentro de nós e que pode ganhar certas proporções. Há algo que é comum entre as famílias, pais e mães: o medo de perder um filho, de um filho crescer e se perder no mundo. Coisas que parecem tão pequenas no início, você começa a pensar sobre isso e de repente aquilo se torna devastador, porque você não quer que o filho mais fale com ninguém, que não saia de casa mais, que não mexa mais na internet, porque aquele medo que era algo tão pequeno, agora ele te controla. Refém de um pensamento, refém de um medo. O medo de perder alguém que nós amamos, não necessariamente, né, agora pensando em filhos, mas um pai, uma mãe, um irmão, algum irmão querido da igreja, alguém que é parceiro nosso, alguém que caminha com a gente, que nós conversamos, que ouve os nossos conselhos, que nós aconselhamos, partilhamos a vida. Medo de perder essa pessoa. E aí, por medo de perder, às vezes a gente quer controlar. Ou seja, nós mesmos perdemos o controle da nossa própria liberdade, tirando a do outro. Ficamos escravos dessa situação. Ou muitas pessoas, pelo medo de não conseguir um sustento para o seu próprio lar. Muitos em busca de um emprego, de um recurso maior. A ansiedade, o desespero, o medo de não conseguir faz com que essa pessoa então ela se perca na sua mente. Perdeu o controle, tornou-se refém de si mesma por uma situação que ela não tinha como dominar. E então o que nós vamos entender esta noite é como controlar isso. O que permite levar as nossas mentes de volta à centralidade, a vencer esse tipo de pensamento. E esta noite então nós vamos entender pela palavra do Senhor quem é maior que o nosso Deus. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Salmo 118. Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 17. Versículo 1 até o versículo 17, Salmo 118. Eu vou ler os versículos ímpares e eu gostaria de pedir a sua ajuda. Toda a igreja que leiam juntos
os versículos pares. Diz o seguinte, então, a palavra do Senhor: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão: sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Vamos fazer a leitura até aqui. Feche seus olhos mais uma vez para nós orarmos. Querido Deus, estamos diante desta porção agora da Tua Palavra e nós pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração esta noite. Que através do poder do Teu Espírito Santo, o Senhor venha nos ajudar a entender a Tua verdade, entender aquilo que está no nosso coração, na nossa mente e que está nos levando para longe de Ti, Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor, pelo Teu poder, venha nos fazer sentir a Tua alegria, que o Senhor, pelo Teu poder, venha nos dar ousadia, que o Senhor, pelo Teu poder, esta noite, venha nos permitir sair da Tua casa contentes pelo privilégio de poder servir ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e já agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Irmãos, os salmos são cheios de sinceridade. As orações, elas são sinceras, o que é preciso ser dito, eles falam. Até alguns momentos nós chegamos a estranhar alguns pedidos, dentre os que nós vemos nos livros dos salmos. Mas aqui veja, há uma angústia presente. O salmista relata isso, mas é uma angústia que é vencida. Uma angústia vencida então através da fé. E o que leva ele a vencer são as convicções que ele passa a revelar conforme ele vai então fazendo a sua oração. Fazem com que ele mude de foco e ele então não permita que as pragas que começaram a tentar digerir a fé que ele tinha, elas sejam impedidas de avançar, e assim ele continua firme então no Senhor, ele continua servindo a Deus. Veja que logo no início do texto, ele vem então trazer uma declaração e uma convocação. Versículo de número 1, o salmista, ele relata a sua consciência. Há aqui a consciência da bondade de Deus e por isso ele louva ao Senhor. Nós sabemos que um coração cheio de gratidão pela certeza da presença, pela certeza da ação de Deus, este coração, ele louva a Deus. É impossível que alguém que tem esta consciência não viva constantemente exaltando ao nome do Senhor, louvando a Deus, porque sabe que em todos os momentos ali está o Senhor. Mas é interessante que esta expressão, ele não quer que se limite à sua vida. E por isso, primeiro a declaração daquilo que ele vive, e a partir disso, até o versículo 4, ele traz uma convocação a 3 grupos diferentes. Veja comigo então, no versículo de número 2, a Israel, versículo de número 3, a casa de Arão, e versículo de número 4,
a todos os que temem ao Senhor. Então, em primeiro instante, este que louva a Deus pelo coração cheio de gratidão, agora está convocando Israel para louvar ao Senhor pela sua bondade, louvar ao Senhor pela sua misericórdia. A história de Israel nos mostra que esse povo, apesar de ter sido chamado, escolhido dentre as nações que existiam, esse povo na travessia ao deserto murmurou. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando que queria ser como os hebreus no deserto, porque eles eram pacientes. Eu falei, não foram pacientes. Eles reclamaram muito. Eles demonstraram ali a amargura que a incredulidade traz no coração de alguém. Porque mesmo diante da libertação, mesmo diante agora da possibilidade de uma terra nova, de uma vida nova, cheia do cuidado de Deus, eles incrédulos ainda reclamavam, falando, vamos voltar para o Egito, porque lá estava melhor do que aqui. Essa é a amargura da incredulidade que os hebreus então demonstram para nós. E aqui o salmista está direcionando primeiro a eles: Israel, digam, a sua misericórdia dura para sempre. Em seguida, a casa de Arão, líderes chamados por Deus para servir, agora são convocados a louvar ao Senhor. E nós vemos na história que os líderes, em alguns momentos eles foram obedientes, mas muitos deles se afastaram do Senhor, muitos deles se tornaram opressores, muitos deles então desobedeceram a Deus e guiaram o povo para longe. Líderes insubordinados, líderes que não tinham prazer em fazer a vontade de Deus. A estes, agora o salmista está convocando: a misericórdia do Senhor dura para sempre. Clamem isto. Mas ainda ele diz, de uma forma a expandir este louvor, não apenas a Israel, não apenas aos líderes, mas ele amplia isso falando agora para todos os povos. E com esse versículo 4, nós recordamos então que as boas novas do Senhor, as verdades da maravilha de Deus, elas foram oferecidas a todas as nações, por meio dos profetas e por meio do povo, quando esse povo estava então vivendo em obediência, mas também em desobediência. Porque aqui nós temos a referência também aos gentios. Rejeitavam a Deus, eram idólatras, não queriam saber da verdade do Senhor, perseguiam os de Judá, perseguiam os de Israel. Mas nós vemos então nesse momento 3 grupos sendo convocados para voltar ao Senhor. O que isso nos mostra? Aquele que conhece a bondade de Deus, ele agora chama todos para declarar as misericórdias do Senhor, a mesma bondade. Porque se Deus ele é misericordioso para Israel, um povo que foi incrédulo, ele é misericordioso para líderes que viveram a insubordinação, mas ele também é misericordioso para os gentios idólatras que não faziam parte da linhagem e agora fazem pela graça. Então veja, o salmista começa a trazer aqui algo que está no seu coração. Misericórdia de Deus que ele conhece não depende da ação humana, porque se dependesse, nenhum de nós conheceria. Israel nunca teria conhecido, os líderes teriam sido abandonados, os gentios nunca teriam feito parte da igreja do Senhor. Mas o Senhor demonstra a sua graça e a sua misericórdia, porque ele não é um Deus vingativo. Muitas pessoas têm esse conceito na sua mente de que o Deus que se revela é um Deus mau, é um Deus vingativo. Alguns até o consideram como um Deus mentiroso, como um Deus irresponsável perante as coisas que acontecem. As Escrituras nos mostram a verdade. O Senhor é um Deus de amor, é um Deus santo e é um Deus fiel. Mas como é que nós nos encontramos então com esta misericórdia do Senhor? É através do temor. Pelo temor nós compreendemos e através do temor nós desfrutamos da vida com Deus. A palavra nos ensina isso. O temor é o princípio do saber, ou seja, é o princípio do conhecimento. É o princípio do conhecimento sobre a verdade de Deus. Então, para nós podermos nos aproximar deste Deus, entender essa misericórdia, viver debaixo deste Deus, precisamos temer a Ele. Nosso coração precisa entender que existe um Deus verdadeiro e podemos
nos relacionar com Ele. E aí começa uma vida de intimidade. O salmista passa então a descrever para nós o que acontece na sua vida de intimidade com o Senhor a partir do momento que ele temeu a Deus. O temor levou ao louvor da misericórdia, e agora ele passa então a mostrar o que tanto ele viveu para chegar a esta conclusão. Veja então, após a convocação a todos, no versículo 4, ele traz alguns momentos difíceis, não são momentos bons. Ele traz no versículo 5 tribulação, depois ele vai chegar lá no versículo de número 10, ele vai falar então que as nações o cercaram. E é interessante nós vemos ele ressaltar momentos difíceis para nos falar sobre intimidade, momentos difíceis para nos falar sobre louvor a Deus. Porque são nas tribulações que nós podemos ter maior clareza dos livramentos e do poder que nós recebemos de Deus. Quando a vida está caminhando sem nenhum problema, quando nós estamos sem nenhuma tribulação, sem nenhuma dificuldade, nós às vezes não estamos atentos ao poder de Deus que está perto de nós. Ele está trabalhando, não deixou de ser Deus. Nós não estamos atentos aos livramentos que o Senhor traz sobre as nossas vidas, porque está tudo um mar de rosas, né? Está tudo bem, e às vezes nós estamos ali deixando aquela rotina acontecer e não prestamos atenção. Outro dia nós estávamos, eu e a Vânia, o Vinícius, saindo de uma lanchonete com um casal de amigo nosso. Talvez eu já tenha contado isso para alguns. E nós estávamos ali conversando na calçada, quando de repente Vinícius resolveu correr. E a criança, quando resolve correr, às vezes ninguém segura. E ele correu para onde? Para a rua. E na hora que ele correu para a rua, a tentativa foi a maior possível para segurar ele. Mas não foi possível. Estava vindo o carro. Mas assim, é milésimos de segundo que você tenta fazer alguma coisa e você percebe que você não é capaz. E aquele carro passou, aos olhos humanos, a centímetros dele. Aos olhos humanos, o carro estava devagar, o carro controlou. Aos olhos humanos, o Vinícius segurou o corpo dele antes de chegar na frente do carro. Mas na verdade foi poder de Deus. Foi livramento. Livramento do Senhor. Quando nós passamos pelas tribulações, nós temos maior clareza de que Deus é realmente poderoso, Ele está presente, Ele nos livra, Ele cuida. E é exatamente isso que o salmista começa a dizer: quando eu estava em tribulação, eu invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. E é interessante então que os medos que estão no nosso coração, eles são removidos desta forma, apenas com a certeza do poder de Deus, apenas pela fé que nós depositamos no nosso Senhor. O Novo Testamento traz para nós o exemplo do filho do oficial do rei, que estava doente, e este homem se aproxima então, o pai dessa criança se aproxima de Jesus para clamar pela saúde do seu filho que estava à beira da morte. E ele então pede a Jesus. E Jesus naquele instante diz: seu filho já está curado. O que isso mostra para nós? Era um momento de tribulação. Qual o caminho que este homem trilhou? Ele vai até o Senhor. Ele sabe que é o Senhor é quem poderia dar a ele o livramento. Ele sabe que o Senhor poderia então cuidar dele naquele instante. Ele clama por misericórdia e o Senhor então o atende. E é esta a consciência que o salmista tem nos versículos 6 e 7. Porque em meio a essa demonstração do que ele está vivendo, em meio a esta vida de intimidade, que na tribulação ele invoca a Deus, ele repete algo muito interessante para nós. Ele diz: o Senhor está comigo. Versículo 7 ele diz de novo: o Senhor está comigo. E nós sabemos que quando você lê então o Antigo Testamento, essa repetição é para trazer ênfase para nós. Ele está querendo que você memorize isso. Ele está querendo que você ressalte essa verdade, que Deus está conosco. Quando nós passamos por tribulações, isso fica muito mais claro. Quantos foram os momentos de angústia que você passou na sua vida, que você então se colocou em oração, e imediatamente depois de você finalizar a sua oração, seu coração ficou em paz.
Você estava angustiado, você estava ansioso, você não sabia o que fazer, você não sabia o que ia acontecer, e você se coloca em oração, você se prostra, você chora diante de Deus, e naquele instante o Senhor traz paz. É o que a palavra do Senhor nos diz, Filipenses capítulo 4. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso acontece. Isso não é só um versículo para você decorar, para você ficar repetindo. Isso é real. Isso é intimidade com Deus. De nós estarmos angustiados e nos colocarmos à presença do Senhor quando a tribulação vem e entender: o Senhor está comigo, o Senhor está me trazendo paz, porque o Senhor trouxe livramento, porque o Senhor abençoou. Consciência da presença de Deus ao longo do caminho que nós temos então a percorrer. Mas a consciência não significa que nós somos fortes a todo tempo. É interessante então quantas vezes, apesar de nós termos fé, de nós termos uma às vezes longa caminhada já na igreja, né? Às vezes somos aí oficiais, temos cargos na igreja, e de repente a sua mente ela é inundada por pensamentos diversos, de vários medos, de vários tipos, e nós precisamos e procuramos ajuda. Vamos até os conselheiros que nos direcionam, mas quando esses conselheiros eles nos direcionam sem a palavra de Deus e sem lapidar esse momento com oração, nós permanecemos da mesma forma como estávamos. Nós continuamos com medo, nós continuamos angustiados. Por quê? Quem é que destrói os medos da nossa mente? É o Senhor. Somente quando nós nos voltamos a Deus de fato, ou se os conselheiros utilizam a palavra de Deus e agem em oração diante do Senhor, aí sim, esses medos, eles somem de nós. Você já se perguntou o que é que está cercando a sua mente? Quais medos, por vezes, estão rodeando você? O que é que você teme que aconteça com a sua família? O que é que você teme que aconteça com a sociedade? Talvez você tenha diversos medos que você está aguardando e isso acumula. E é por isso que o salmista, ele chega no versículo de número 10, ele diz: todas as nações me cercaram. Ou seja, tem muito ao meu redor que está trazendo medo para o meu coração nesse momento. Versículo 11 ele reforça mais uma vez: cercaram-me de todos os lados. Interessante de ver a maneira como mais uma vez ele repete. Isso quer dizer que não dá para fugir. Está cercado de todos os lados, não tem para onde ir. O que é que ele está nos mostrando nesse momento? Ele vive uma vida de intimidade com o Senhor. Quando ele clamou, o Senhor então atendeu, trouxe folga, trouxe a ele o alívio que ele precisava. Mas nesse instante onde ele está sendo cercado agora novamente por medos, ele não pode fugir, ele precisa enfrentar isso. Ele precisa enfrentar esses medos com a fé, para ele poder então seguir a sua vida. Isso faz parte da nossa vida com Deus. Enfrentar os desafios para nós continuarmos na nossa caminhada em busca de maturidade. E é por isso que ele conclui então, em meio a esses momentos, seja no versículo 10, seja no versículo 11, ou novamente no final do versículo 12, em todos que o cercaram, em nome do Senhor os destruí. Ele enfrenta, mas ele não destrói por si mesmo. É com a força de Deus, é pela autoridade do Senhor, é pela fé que ele tem no Senhor que ele consegue avançar e ele consegue destruir tudo aquilo que estava então cercando, empurrando violentamente para que ele caia, para que ele desista, mas ele diz: o Senhor me amparou. Veja que o poder de Deus, quando nós cultivamos uma vida com o Senhor, uma vida de intimidade, Ele opera em nós. O Senhor está trabalhando na sua vida através do Espírito Santo para te conceder fé,
para que você entenda que você pode seguir mesmo nos caminhos mais difíceis, porque o Senhor estará com você. Mesmo quando a sua mente estiver cercada, você estará com o Senhor junto a você, e o poder dele vai fazer com que isso seja então destruído. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, o exemplo do profeta Jeremias, ele é desafiado por Deus para pregar a verdade. Mas ele sabia, porque Deus havia dito isso para ele, que ele iria pregar para Judá, num tempo onde esse povo não iria ouvir. E então Jeremias tem medo. Ele diz: eu não passo de uma criança. E ele quer recuar. Ele tem medo, ele é frágil, ele é humano. Mas quando ele olha para o Senhor, quando ele clama a Deus, em nome do Senhor, ele destrói esse medo e se submete e obedece ao Senhor. Ele continua a sua jornada, ele continua seguindo ao Senhor, porque aquilo que o cercava agora não tem mais poder nenhum sobre sua mente. Nada o impede de se submeter ao Senhor. Isso é a luta constante. É a luta constante, fruto da intimidade, que é construída com muito temor. Nós vemos então que o salmista está mostrando para nós, desde o começo, a misericórdia de Deus ele conhece. Por quê? Porque ele teme a Deus, princípio do saber. O temor então que tem no coração dele leva ele a conhecer ao Senhor, e isso faz com que ele viva, ele passe por tribulações, ele clame ao Senhor e Deus responda. Ele entende que ao invés de ele ficar estagnado, ele tem que clamar, mas ele também tem que agir. Isso é a luta constante de todo aquele que serve ao Senhor, que está vivendo então em intimidade com Deus. Não acho que os irmãos da igreja, que você olha e parecem que eles são íntimos de Deus, que eles parecem que eles estão ouvindo o Senhor a todo momento, que eles não têm tribulações. Faz parte. Isso é fruto da vida de intimidade, porque você tem consciência da ação de Deus no momento da dificuldade, porque ela vai acontecer em todos os instantes da vida, por conta do pecado que existe ainda. E esse tipo de luta, então, nós estamos batalhando, estamos enfrentando. Isso vai nos fazer chegar cada vez mais perto de Deus. Aproximar-se do Senhor é ter cada vez maior convicção de que a imagem que nós deveríamos refletir, ela não está completa, que ela está cheia de falhas. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu entendo o quanto eu deveria fazer e não faço, o quanto eu poderia ser, mas eu ainda não sou, por conta do pecado. O salmista, ele mesmo, em meio a toda essa intimidade, ele diz no versículo 18: o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Veja que essa certeza, quando ela surge nos Salmos, ela sempre está ligada então à presença do pecado. O Espírito convence o salmista nesse momento que o castigo que ele estava sofrendo era uma consequência, era a mão de Deus pesando então sobre a sua vida. Porém, o mesmo Espírito que convence a ele do pecado, do castigo que ele recebeu de Deus, é o mesmo Espírito que conduz a uma vida de alegria, porque é isso então que ele vai dizer no versículo 15: na tenda dos justos há voz de júbilo e de salvação. Porque os justos são alegres na presença de Deus, mesmo com todas as nossas fragilidades, mesmo você sabendo que você é falho, você sabendo que você tem as suas limitações, você tem os seus impulsos, você tem os seus desejos que não são agradáveis a Deus, como qualquer pessoa tem. O Senhor então nos ensina: os justos são alegres na presença de Deus, porque Deus nos conduz ao arrependimento. Deus está cuidando de nós. Através dessa vida no arrependimento, nós recebemos o perdão do Senhor. Perdoados, voltamos à sua presença para desfrutar da alegria. Veja que Abraão, então, ele trilha exatamente esse caminho. O Senhor dá um desafio para ele, e ele então obedece, ele não questiona. E essa obediência é pela fé.
Ele não tem incredulidade no seu coração quanto à palavra de Deus. E é por isso que aos Gálatas Paulo vai dizer que ele foi justificado então pela sua fé. Não é pelas ações. É porque ele acreditou, ele confiou na palavra do Senhor. Essa é a mesma certeza que vinha à mente e ao coração de Martinho Lutero, quando ele lutava contra as indulgências dentro da igreja. Enquanto muitos afirmavam que a salvação poderia ser comprada, ele então dizia que ela era recebida pela fé. Com base no texto de Romanos 1,17, ele reforçava, insistia, brigava, porque ele diz que o justo vai viver apenas pela fé. Não são as obras que vão nos salvar, não são as obras que vão nos dar força, mas sim a nossa fé no Senhor, porque ela vai gerar esperança. Então nós podemos dizer que a reforma protestante, ela também nos ajuda a resgatar o princípio da alegria dos justos. A alegria que nós vivemos, ela não vem pelo que nós fazemos, mas ela vem pela ação graciosa de Deus sobre nós, por meio da obra que Ele realiza então em Cristo Jesus. Mas ainda o salmista então ele nos diz que a alegria do justo, ela gera então serviço. Versículo de número 17, ele fala: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Ele tem muito claro no seu coração, pela intimidade que ele tem com Deus, de quem ele é e de quem deve ser louvado nessa vida. E é por isso que ele está disposto a se esforçar para contar sobre as maravilhas deste Deus que então os salvou. Irmãos, proclamar a verdade é fruto da alegria de uma vida com Deus. Se você não proclama as boas novas do Senhor, é porque algo está errado no seu coração e você não tem prazer de estar diante de Deus. Não tem mais nada melhor para nós vivermos do que a alegria da salvação. O Deus Todo-Poderoso se faz homem, morre no nosso lugar e agora promete para nós uma eternidade sem problema nenhum, e você não precisou levantar um dedo para isso acontecer. Não tem alegria maior do que essa, porque se precisasse de mim, eu não conseguiria fazer. A alegria dos justos leva eles ao serviço. Então eu te pergunto: quanto você está demonstrando alegria? Como você está fazendo isso? Ensinando sobre Cristo? A quem você está ensinando? Vivendo com as pessoas? Como é que você está vivendo com as pessoas? Você tem alegria? Eu tenho falado isso aqui para a igreja, né? Essa palavra, ela está me incomodando. A alegria. Tem pessoas que não têm alegria de estar com o Senhor. E quando eu digo isso, é pessoas que não têm mais alegria de estar diante da palavra, não têm alegria de orar, não têm alegria de estar na comunhão com os irmãos, não têm alegria mais de servir, não desfruta dessa alegria. A alegria do justo vai gerar serviço, é natural, faz parte da nossa vida, somos chamados para cumprir então a nossa missão. Não há, irmãos, outro caminho para nós trilharmos. E é por isso que o salmista, ainda sem entender a profundidade da sua oração, ele traz na sua fala a questão sobre a porta para a vida justa. Ele diz no versículo 19: abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Ele não sabe a profundidade ainda, com toda a clareza do que ele está dizendo. Ele não sabe a quem ele está se referindo aqui. Mas a palavra do Senhor nos mostra então que este clamor que ele está fazendo é para que ele possa então entender, para que ele possa viver e ele possa então desfrutar desta vida justa. Isto vem pela fé. A fé que permite então nós abrirmos esta porta e entrar no caminho de Jesus Cristo. Aquele então que traz a nós a redenção, aquele que nos leva a render graças ao Senhor, aquele que nos torna justos. Viver com Jesus para muitas pessoas é uma ilusão. Para muitas pessoas não vale a pena. Você conversa com muitas pessoas do mundo e eles vão dizer: não, isso aí é uma invenção da igreja.
É só para manipular as pessoas que eles inventaram então Jesus. E eu estou falando do mundo. O problema maior está quando esse tipo de pensamento está dentro da igreja. E as pessoas esquecem quem é o nosso Redentor. Quem é aquele que pagou o preço por nós. Quem é de fato então Jesus Cristo. A porta por onde nós entramos no aprisco. A porta por onde nós entramos para a eternidade. E assim então ele continua construindo essa ideia, quando no versículo 22 ele diz que este não é só a porta, mas ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Jesus Cristo então, quando ele vem ao mundo, ele encarna em forma humana, nós vemos quanta humilhação ele passou, quanta perseguição ele passou por causa dos religiosos, os judeus, a quem ele veio, o povo escolhido, rejeitou a pedra, aquela que para eles então era inútil, como o próprio texto diz, repetido depois por Pedro em sua carta, ela veio a ser a pedra angular, a pedra principal, para que a obra de redenção, a obra da salvação pudesse acontecer e nós pudéssemos ser alegres, desfrutar da alegria então agora no Senhor. É por meio dele, é para ele e por causa dele que eu e você hoje somos alegres. Não é pelas circunstâncias, é por causa de Cristo. E é por isso que toda a glória deve ser dada somente ao nosso Senhor. O nosso Deus se entregou na cruz para te salvar, para poder levar a sua família à eternidade, para você poder caminhar com outras pessoas para todo sempre adorando ao Senhor. Mas ele não permaneceu morto. E esta é a verdade que então traz para nós a esperança. O nosso Senhor ressuscitou ao terceiro dia e trouxe para nós a esperança de que mesmo que nós venhamos a passar pela morte, nós vamos ressuscitar para a eternidade. Então a minha pergunta para você esta noite é: quais medos podem ser maiores do que a esperança revelada na cruz, por meio então de Cristo Jesus? Você precisa saber, para você viver feliz, você precisa responder no seu coração, na sua mente, com toda a sinceridade: quem é de fato maior que o nosso Deus para tirar a sua alegria, para mudar a sua vida, para fazer com que você não esteja satisfeito? Veja o que o salmista nos diz. Quais são os momentos em que nós temos consciência da grandeza da ação do Senhor? É nos cuidados, nos livramentos, nas proteções e na nossa salvação. Que o seu coração clame ao Senhor, assim como o salmista vem encerrar os últimos versículos, quando ele diz no 25: salva-nos, Senhor. Quando ele diz: tu és o meu Deus, e por isso eu te louvarei. Meus irmãos, não existe força que supere a do Senhor. Nós vamos encontrar na nossa vida pessoas manipuladoras. Nós vamos ver notícias de nações opressoras. Nós vamos ver forças grandiosas orquestradas por homens, mas nada e nunca será maior do que a força do nosso Senhor. Então, em todos os momentos que você precisar, dobre os seus joelhos, clame ao Senhor, porque Ele vai ouvir e vai trazer a resposta que você precisa. Nunca deixe de confiar no poder de Deus, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos que Ele pode fazer. Ele faz. Ele ainda é o Deus de milagres. É o Deus que realiza grandiosas coisas com o seu poder. Mas não se esqueça que a maior alegria é ter a consciência do cuidado de Deus. O Espírito Santo deixado pelo Senhor após a sua ascensão aos céus nos fortalece constantemente. O Senhor está com você. Você não está sozinho. O Senhor disse: eu não estarei com vocês, mas vou enviar a vocês o meu Consolador. É o Espírito de Deus que traz à sua memória a palavra que você tem lido.
É o Espírito de Deus que te faz levantar todos os dias, mesmo depois de muitas dores, mesmo depois de muito sofrimento, e você então dizer: eu quero servir para louvar ao Senhor com a minha vida. Isso é o poder de Deus em você. É o Senhor que está trabalhando através da sua vida. E não se esqueça aquilo que o salmista finaliza nos ensinando: o mundo vai conhecer a justiça de Deus por meio daqueles que temem ao Senhor. Por muitas vezes nós deixamos de proclamar a verdade porque achamos que somos muito pequenos ou poucos em meio à imensidão de maldade que esse mundo está fazendo. Às vezes você quer se levantar para falar do Evangelho, você fala assim: não, mas a igreja inteira não quer fazer, então eu também não vou fazer. Se eu for fazer é pouco demais, é como se fosse um grãozinho de areia na praia. Mas eu quero que você se lembre que mesmo que pareça pequeno para você, o temor gera serviço. O seu serviço, ele vai gerar a outras pessoas a consciência de que há algo diferente que está acontecendo na sua vida. Eu quero te lembrar da parábola que o Senhor nos conta sobre o reino de Deus, que ele parece inicialmente como uma pequena semente de mostarda, um grão muito pequeno que quase some aos nossos olhos se você jogar ele num chão qualquer, mas que quando brota se torna uma grandiosa árvore. E é esse o impacto que o reino de Deus traz. Por mais que pareça pequena a sua ação no reino de Deus, quanto mais você faz, quanto mais você leva o Evangelho às pessoas, mais se submetem a Deus, esse impacto vai ser sempre então grandioso. Porque é este o Deus que nós cremos, que muda famílias, que muda ambientes, que muda as pessoas. E que assim esse Deus grandioso seja exaltado através da sua vida, que Ele seja glorificado através da vida dos seus vizinhos, dos seus amigos, de todos aqueles que te conhecem, porque é para isso que nós estamos aqui, para podermos então mostrar às pessoas que não existe ninguém nem nada maior do que o nosso Deus. Feche os seus olhos, que eu gostaria de orar com você neste instante. Eu quero te desafiar a colocar diante do Senhor todos os medos que você tem, para que o Senhor nesse momento preencha a sua mente, preencha o seu coração com a verdade do Evangelho, a esperança em Cristo Jesus, para que você saia da igreja nesta noite alegre, você saia satisfeito pela obra de Cristo Jesus. Querido Deus, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor revelou esta noite, através da Tua palavra, a Tua grandeza, Senhor. Mesmo em meio à nossa fragilidade, em meio às nossas inconstâncias, o Senhor é aquele que nos perdoa, o Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que livra, o Senhor é aquele que está nos protegendo, ó Deus. O Senhor é digno de todo louvor, porque o Senhor olha a cada um de nós. E sabemos, ó Deus, que a maior demonstração de amor, ela veio por meio da cruz, por meio de Cristo Jesus. E assim, ó Deus, nós nos levantamos com um clamor ao Senhor por todos que estão presentes, para que aqueles medos que nós guardamos no nosso coração, os medos que por vezes estão cercando a nossa mente, eles venham a ser destruídos pelo poder do Senhor, através da compreensão do Evangelho, Senhor. Que eles sejam, Deus, esmagados pela esperança que nós recebemos em Cristo Jesus. Que eles sejam, Deus, expulsos da nossa mente através do poder do Espírito Santo, para nós desfrutarmos da alegria, para nós estarmos contentes, para nós servirmos ao Senhor como resultado de todo esse temor que nós temos do Senhor, ó Pai. Nós louvamos a Ti, ó Deus, e pedimos que dia após dia o Senhor nos permita transbordar esta verdade da esperança que Cristo traz a nós. Em nome de Jesus que nós oramos, gratos ao Senhor, porque sabemos que a Tua palavra renova, a Tua palavra nos restaura, a Tua palavra nos cura, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos, amém, Senhor. Irmãos, esta noite nós temos a oportunidade não só de ouvir a palavra e confrontar o nosso coração, reafirmar essa verdade sobre Cristo, mas também temos a oportunidade de participar
da ceia do Senhor, onde nós, ao tomarmos os elementos, nós participamos disso, trazendo a nossa memória e sabendo que mesmo por um momento de memória, de lembrança, o Senhor age nas nossas vidas como meio de graça, curando, restaurando e transformando cada um de nós.